Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai refletir sobre trabalho, mas não aquele trabalho chato de fazer, né? Aquele trabalho que só traz cansaço para a gente. Hoje a gente vai pensar em qual seria um trabalho que alimente a gente de verdade, que traga mais sentido para as nossas vidas. A gente poderia até chamar de o melhor trabalho do mundo. O meu nome é Boris Garay e sou idealizador do Livro Criativo, uma atividade com diários que ajuda a gente a refletir e se atualizar trocando experiências de vida. Você já deve ter reparado que as datas comemorativas podem fazer a gente refletir sobre os momentos que a gente está passando. Uma vez, numa turma nova do Livro Criativo, eu perguntei quais seriam as datas que vocês mais gostariam de registrar nos seus diários. E aí, geralmente, as pessoas falam, Natal, Carnaval, Festa Junina, Dia das Crianças, né? São datas muito felizes que a gente gosta de representar. Mas um senhor mais idoso levantou a mão e disse, eu gostaria muito de representar o Dia do Trabalho. E aí todo mundo ficou meio surpreso, né? Dia do Trabalho, mas tem tanta data mais alegre, né, para a gente representar. Por que o Dia do Trabalho? E aí esse senhor disse que porque ele amava a profissão dele. Ele já estava aposentado, ele havia sido jornalista, mas ele começou a contar, né, das reportagens que ele fez, das reportagens que marcaram a vida dele, e todo mundo ficou meio emocionado até com o jeito dele, né, de contar essas histórias. Então, o Dia do Trabalho passou a ser uma forma, né, da gente a refletir sobre o que seria esse melhor trabalho, né, para cada um de nós. Alguns filmes e livros muitas vezes começam, né, com uma pessoa que se sente insatisfeita no seu trabalho. Um filme muito marcante, muito lembrado sobre o trabalho é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Lá a gente observa que o ser humano se torna praticamente um robô, né, com certos trabalhos que desumanizam as pessoas. E existe um filme mais recente também nesse sentido, né, de que a personagem principal, que é uma moça, ela está insatisfeita com o trabalho dela, então ela resolve fazer um blog sobre uma coisa que ela gosta muito de fazer, que é cozinhar. O filme se chama Julie e Julia. No livro Cartas a Tel, Van Gogh fala do interesse dele pela pintura, né, de como ele começou a analisar vários pintores, né, até obras de literatura, e aquilo tudo fez com que ele se voltasse, né, para perceber que ele queria ser um grande pintor, né? É bem interessante, ele até compara com o lado espiritual, né, esses trabalhos, né, e como ele via isso também, trazendo sentido para a vida dele. Existe um outro filme que trata também dessa questão de relacionar o trabalho, né, com alguma coisa maior, alguma coisa até espiritual, que se chama O Homem que Viu o Infinito. É de um jovem indiano que gosta muito de cálculos, de matemática e acaba se tornando uma pessoa influente, né, nessa área. Existe um livro bem curioso, um pouco antigo, de 1953, em que o autor, ele escrevendo naquela época, ele quis retratar um pouco a nossa época de hoje. E ele fala, né, de uma situação em que as pessoas hoje estariam queimando os livros, né? Então, o título do livro, né, é essa temperatura que queima o papel. E nessa história tem uma pessoa que trabalha como bombeiro, mas um bombeiro não para apagar o fogo, né, mas para colocar fogo nos livros. E ele, por meio de uma conversa com uma jovem, ele começa a refletir que está errado o que ele está fazendo, né? Então, dali a história se desenvolve, ele querendo mudar essa situação. É bem interessante. Nesse livro, ocorrem duas situações relacionadas ao tempo que eu acho bem interessantes para a gente refletir se gosta de alguma coisa. Quando o personagem principal está conversando com a garota que faz ele refletir sobre a vida dele, ele diz que a conversa, ele não tem noção de quanto tempo ele ficou ali, né? Apesar de ter sido rápido, parece que foi uma conversa mais longa. Ele perde um pouco essa noção do tempo, né? E eu acho que isso acontece também quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, que a gente está envolvido profundamente. Eu acho que até deve ter acontecido algumas situações que você deve lembrar, né? Aquelas situações que a gente perde a noção de quanto tempo ficou realizando aquela coisa. Outra situação
é que ele diz que já conhece, parece que ele já conhece aquela pessoa há muito tempo, né? Dá até para a gente imaginar que o autor está querendo dizer que aquela pessoa faz ele entrar em contato com alguma coisa maior dentro dele mesmo, né? Da humanidade dele, né? Parece que ele vem a consciência dele, uma humanidade que ele não tinha percebido ainda, né? Então ele resolve não mais fazer aquela profissão que ele estava fazendo, né? Que era de queimar livros, né? Ele vai fazer exatamente o contrário, preservar, né? Aqueles livros. Existe um filme recente chamado A Livraria, que também é sobre isso e até homenageia esse autor, né, de Fahrenheit 451. O livro aparece lá no filme e é sobre uma personagem que gosta muito de livros, gosta muito de ler. Então ela vai para uma cidade pequena e tem um sonho lá de abrir uma livraria. E ela faz isso realmente, mas tem pessoas que vão contra, né, o que ela quer fazer, e tem outros que gostam, né? No final ela acaba deixando um legado assim, desse sonho dela, né? Isso também me lembrou um livro que eu li recentemente, chamado A Literatura como Remédio, né? E o autor, ele cria uma atividade, né, onde as pessoas, né, leem os clássicos e discutem esses clássicos, né, discutem os sentimentos, né, que essas histórias trazem na vida de cada um. Eu até achei um pouco parecido com o que a gente faz aqui no Livro Criativo. E agora eu vou falar um pouco como é que eu fiz o meu registro. A gente vê ali que tem várias silhuetas, né, de pessoas, e eu peguei essas imagens de revistas, eu recortei, né, elas, até colei num papel mais grosso, né, porque eu queria usar outras vezes também. E pegando essas imagens, né, eu fiz um contorno por trás de uma página que tivesse uma imagem do outro lado pintada, né? Isso porque eu vou raspar o outro lado. Então, eu contornei a imagem, né? Esse contorno aí a gente só risca por fora mesmo, né? Então até é mais fácil de fazer, mas tem que ir cortando com cuidado, né, para sair esse desenho, só a silhueta do desenho. Essas outras imagens, além do recorte por fora, a gente também tem que recortar por dentro delas. Então, para isso, eu usei o estilete. Então vou cortar aquele pedacinho e vai com cuidado, né, para não escapar o estilete. Tem que ter também uma base de corte, essa base verde aí que está embaixo, né, para não arranhar, né, uma mesa ou outro local. Você pode botar também algumas revistas, né, às vezes também cumpre esse papel, ou uma base de corte de alimentos também, eu já usei também assim. Depois a gente raspa essas figuras com uma esponja. É uma esponja comum mesmo, dessa de lavar a louça. Ali eu recortei até para ela ficar um pouquinho menor. A gente raspa a tinta da figura para fora, para o papel. Vai arrastando a tinta até chegar no papel, né? Tomar cuidado para a imagem não deslizar. Segura bem e vai passando ali a esponja, né? O lado mais áspero da esponja. Então vai ficando, né? Fica a silhueta da pessoa.
Isso, na verdade, você pode fazer qualquer imagem, né? Pode ser um objeto, pode ser um animal. É até bom ir guardando essas imagens, né, que a gente pode usar em vários trabalhos. Eu vou mostrar aqui outros tipos de imagens também feito assim. Aí depois eu achei ali nessa parte de baixo, né, um círculo com um relógio. E eu achei que ia ficar interessante falar sobre o tempo, nessa questão do tempo no trabalho, né? Seria uma reflexão de pessoas ali sobre o trabalho. Aí até eu resolvi também fazer a mesma coisa ali com essa imagem, né? Arrastar a tinta dela um pouco para ficar mais combinando com o estilo ali do registro. E usei de novo os moldes só para não entrar, né, a tinta ali dentro das pessoas, né? E depois eu pintei entre essas imagens. Primeiro eu molhei o papel, deixei bem aguado e quis usar uma tinta clara, né, para fazer um contraste com esse azul que tinha ali. Eu pensei no amarelo, né, que dá uma ideia de luz, de claridade, de iluminação, de ideias, né. Depois que eu pintei de amarelo, eu molhei por baixo para a tinta, né, que eu comecei a pintar ali, ela se juntar com o amarelo, né? Eu comecei pintando de azul, porque era a cor do círculo, como se estivesse saindo ali o azul, né, e chegando no amarelo. Tudo isso para compor melhor a imagem, né? Depois eu escrevi a minha reflexão ali em cima de todo desse assunto. Caso você lembre de algum filme ou algum livro, né, que remeta a esse assunto de trabalho, de alguma coisa que as pessoas fazem se realizando, coloca aqui nos comentários para que todo mundo possa ver também. Eu deixei aqui na descrição vários links sobre livros e filmes, né, que eu comentei nesse vídeo. Quem quiser pode ir lá verificar. Não se esqueça que existe um grupo no Facebook chamado Livro Criativo Online, onde você pode também colocar os seus trabalhos que você vem fazendo no seu diário, você pode ver o que os outros estão fazendo e trocar algumas ideias ali. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado e até o próximo.